Essa é uma receita dos anos 80. O nome dessa receita é carne louca, mas de louca ela não tem nada. Ela é maravilhosa, o sabor dela é incrível. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ediva do canal Bistrô dos Salgados e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de uma deliciosa receita. E cada pessoa tem um jeitinho particular de fazer essa receita. Eu vou mostrar a minha versão. Aqui eu tenho 700 gramas de carne. A carne que eu estou usando é a paulista. Não faça esse tipo de receita com uma carne mole. Ela tem que ser uma carne dura. O ideal é que você corte essa carne na mesma direção, assim, olha, da fibra. Eu cortei em cubos. Esse cubo aqui, o tamanho dele, para que você tenha noção, é de 5 centímetros. Vou precisar de 1 colher de sopa de alho poró desidratado, 2 colheres de sopa de caldo de legumes, 1 colher rasa de fumaça em pó. Fumaça em pó, Ediva? Sim, fumaça em pó. Gente, isso daqui tem um sabor assim tão maravilhoso. Esses temperos aqui vocês encontram em lojas de especiarias. Aqui eu tenho 1 colher bem cheia de páprica doce. O que é páprica doce? É o pimentão. Gente, é um processo que eles fazem, né? E ele fica assim. Aqui eu tenho 100 ml de vinho seco. Gente, tem que ser o vinho seco. Não quer usar vinho seco? Então use o vinagre. Olha, vinho seco. Ediva, você não coloca sal? Não, porque o caldo de legumes, ele já tem sal. Se necessário, depois eu coloco. Cubra e deixe descansar por uns 20 minutos. E você tem que deixar descansar por uns 20 minutos, porque todo o tempero aqui, ó, vai pegar na carne e ela vai ficar com um sabor maravilhoso. Passado esse tempo, agora eu vou cozinhar a carne na panela de pressão. Eu vou colocar a carne para cozinhar com um tomate, meio pimentão, 1 cebola e 2 dentes de alho. As sementes do tomate eu removi. E como eu já falei, cada pessoa tem um jeito particular aqui de fazer a carne louca. Tem gente que primeiro sela antes de colocar a água. Eu prefiro fazer assim: coloque água até cobrir e essa água está quente. Olha, cobriu. E o tempo para cozinhar, isso daí eu não posso falar para vocês, porque isso depende de panela de pressão para panela de pressão. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar no fogo e quando levantar a fervura aqui, eu vou contar 30 minutos. Vou desligar e vou olhar. E desse jeito que está aqui, eu poderia desfiar a carne e dizer pronto, já está pronta a nossa carne louca. Mas o segredo aqui dessa carne é você intensificar o sabor do pimentão. Então, você vai fazer o seguinte: separe a carne do caldo. Quando a carne está bem cozida, você consegue fazer isso daqui com o garfo. Você tem que desfiar a carne. Outra forma para você desfiar a carne é usando uma batedeira com um gancho raquete. E a outra maneira é você fazer isso com suas mãos usando uma luva. É a forma que eu mais gosto de fazer. Não faça isso com a carne quente, tá? Espere ela chegar em uma temperatura em que você consiga fazer isso aqui. Eu vou refogar com um pimentão vermelho, meio pimentão verde, 1 cebola, 1 colher de sopa bem cheia de extrato de tomate, cebola em conserva e 12 azeitonas. Com 3 colheres de sopa de azeite. Depois que eu refogar a cebola e o pimentão, eu vou adicionar a carne
e o caldo. Aí você pode estar se perguntando, quanto, Ediva, de caldo tem aí? Vamos medir? Gente, que caldo cheiroso, viu? 400 ml de caldo. Pimentão e cebola bem refogados. E tudo isso aqui eu posso fazer com a panela na boca do fogão. Eu só tirei aqui porque fica melhor de mostrar para vocês. Pessoal, tem que ser extrato, porque é o extrato que vai fazer com que o nosso molho aqui fique bem encorpado. Agora eu vou adicionar o caldo. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou deixar ferver por uns 3 minutos. A nossa carne já está no ponto. Coloque em uma vasilha. Cubra e espere esfriar. Depois que a nossa carne estiver completamente fria, eu vou colocar em uma vasilha e sabe de uma coisa? Quando você espera esfriar, ele concentra mais o sabor, até a textura da carne aqui, vocês vão perceber que fica diferente. Agora, guarde na geladeira. Aí você pode pensar aí, mas eu gostaria de fazer e já comer. Pode? Pode. Essa dica aqui é para você adiantar a sua produção. Use isso a seu favor. Então, você pode fazer a sua produção ali de carne louca e deixar na geladeira de um dia para o outro. E quantos dias, Ediva, dura na geladeira? Pessoal, dura até 3 dias, mas por segurança, deixe por apenas 2 dias. E aí, quando você receber a sua encomenda, ou quando você receber alguma visita, ou quer aquele lanchinho maravilhoso, você só vai abrir a sua vasilha e colocar dentro ali do pão. E agora eu vou deixar na geladeira e volto no dia seguinte. Prontinho, aqui já é o dia seguinte e olha só a qualidade da nossa carne. E você observou que eu não coloquei sal? Isso foi proposital. Por quê? Como eu já falei, o caldo de legumes, ele já tem sal. E a azeitona, ela também já tem sal. Eu quero que você anote uma coisa aí no seu caderninho, porque isso é muito importante. Para que você tenha noção da quantidade, eu vou pesar aqui. Olha, essa vasilha aqui, ela pesa 96 gramas. Então, eu vou apertar aqui, zerei a balança e agora vamos pesar. Um total de 1,234 kg. Quantos pães, Ediva, dá para rechear? Se for um pão francês, né, tradicional, eu vou pesar a quantidade de recheio que eu vou colocar dentro do pão. Por tradição, é desse jeito aqui. Você não precisa passar requeijão cremoso, maionese, creme de leite, nada. Simplesmente colocar dentro do pão. Gente, tá tão cheiroso isso aqui. E é bem recheado, viu? 100 gramas de recheio. Então dá para você rechear 12 unidades. É servido assim, desse jeito aqui. Agora eu vou mostrar como eu faço aqui para casa. É opcional. Aqui eu tenho 150 gramas de presunto, 150 gramas de queijo mussarela e 150 gramas de requeijão cremoso. Agora eu vou colocar no saco para confeitar.
Pegue uns pães e faça isso. Aqui eu tenho 150 gramas de queijo mussarela e eu passei no processador. Vou finalizar aqui. É pouco, tá? Não é muito não. Ah, outra coisa aí que eu não expliquei ainda para vocês. Você não precisa fazer essa receita com o pão fresquinho. E vou falar uma coisa para vocês. Se você faz isso com um pão dormido, olha só como fica melhor de cortar. E o pão fica melhor para você trabalhar e fazer isso daqui. Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Agora eu vou levar para o forno, o forninho elétrico, e vou usar a função gratinar, apenas para que esse queijo aqui por cima fique bem douradinho. Se você for trabalhar com vendas, tem uma coisa aqui que eu não posso falar para vocês. É o preço de vendas, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal um vídeo mostrando o passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas dos seus salgados. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu comprei essas embalagens em lojas de embalagens. Essa daqui é a B2, um pratinho de isopor. Aí você vai fazer o seguinte: papel toalha ou guardanapo, você escolhe aí. Aí você passa o plástico filme. Aí você coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Ou você tira várias fotos aí e coloca nas redes sociais. Tenho certeza que você vai arrasar aí nas vendas. E agora vamos experimentar. Esse pedaço aqui, quem vai morder primeiro é a produção, porque merece, né? Gravando aqui pra gente. Morde E as aqui. minhas glândulas salivares também estão pulando de alegria. Morde aqui. Agora é eu, pessoal. Gente do céu. Façam. Façam. Tome, produção. O sabor dessa carne é incrível. As minhas glândulas salivares estão soltando fogos. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Me perdi todinha, peraí que eu vou gravar de novo. Tá gravando! Vai pra Globo assim, então.